todos, irmãos. Hoje à noite nós estamos estudando aqui, dando continuidade mais uma vez aqui à doutrina da exposição. E estaremos trabalhando aqui a penúltima lição, que fala sobre a segunda vinda de Cristo. E como é um estudo escatológico, um pouco complexo, às vezes, para quem não entende, não poderia deixar de expressar aqui o sentimento, o entendimento, daquelas linhas de pensamentos também que entendem, mesmo de uma forma diferente, mas que acreditam todos que Jesus vai voltar, mesmo tendo a sua maneira de entender. E não poderia deixar de passar uma lição como essa, da segunda vinda de Cristo, sem também ter que expressar também o entendimento deles. E para isso nós temos como entendimento a respeito da vinda de Cristo, nós temos 3 linhas de pensamentos. Nós temos o pré-tribulacionista, que são aqueles que acreditam que Jesus voltará antes da grande tribulação. Todos eles têm base bíblica, para poder assim enxergar. O pré-tribulacionista acredita, como está escrito em Apocalipse 3:10, em que, quando Jesus estava escrevendo a sua carta para a igreja de Filadélfia, ele disse para aquela igreja: assim como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Então, os pré-tribulacionistas acreditam que, assim como Jesus falou para a igreja de Filadélfia, e que a grande tribulação é a ira de Deus contra a humanidade, eles assim acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós temos também o mesotribulacionista, que é uma outra linha de pensamento daqueles que entendem e que acreditam que Jesus voltará no meio da tribulação, baseado no texto de Apocalipse, capítulo 11, no verso 12, quando se refere às 2 testemunhas, que virão aqui sobre a terra, que serão perseguidas pelo anticristo e serão mortas, e levadas ali à praça em Jerusalém, e diante de todos serão ressuscitadas. Então, o mesotribulacionista acredita que nesse período será a última semana de Daniel. Acredita-se que estamos vivendo na 69ª, e na 70ª semana, no meio da semana, quando essas 2 testemunhas forem levadas aos céus diante de todos, então ali a igreja também será levada. E temos também a visão pós-tribulacionista, que são aqueles também que entendem, também através de versículos, imagens bíblicas, que também, obrigado Ademir, que também entendem que a igreja passará pela grande tribulação, baseado em alguns textos bíblicos, Os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja contemporânea, ela não é melhor do que a igreja primitiva, que foi martirizada no tempo de Nero, foi levado ali à arena, foram mortos pelos leões, e também a igreja no período da Grande Inquisição, que durou do século XIII ao século XVI, quando os irmãos também foram ali martirizados, muitos queimados na fogueira. Então, os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, baseado também em textos bíblicos, como também em Mateus 24,
quando fala ali que os dias daquela grande serão os dias de tribulação, que jamais aconteceu na face da terra, mas se não fosse por causa dos escolhidos da igreja, esses dias não seriam abreviados. E também sobre o texto de Marcos, no capítulo 13, aonde fala também, em Marcos 13, a respeito da grande tribulação, em que diz assim, do verso 24 ao 27, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, e então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, na visão pós-tribulacionista, esse texto aqui se refere ao arrebatamento da igreja. Como eu disse, são 3 linhas de pensamentos diferentes, e cada uma delas tem margens bíblicas, né, para poder defenderem a sua doutrina. E hoje à noite nós vamos falar muito sobre a segunda vinda de Cristo. E o artigo 27 da breve exposição que trata da doutrina da segunda vinda expressa assim: nosso Senhor Jesus Cristo virá do céu como homem, em sua própria glória e na glória do seu Pai com todos os santos e anjos, a assentar-se-á no trono de sua glória e julgará todas as nações. A doutrina da segunda vinda de Cristo ocupa mais espaço do que qualquer outra no Novo Testamento. Há 315 referências a elas em seus 263 capítulos, de modo que delas se fala na proporção de um verso para cada 25. Essa proporção já é em si mesma eloquente. Há quem não creia absolutamente que ela possa acontecer, e há quem de tal modo transforme o que a Bíblia diz a seu respeito, que praticamente assim desfigurada a doutrina perde todo o seu valor. Ela constitui, no entanto, a bendita esperança do crente. Tito 2,13. Não é possível, no espaço de uma lição, fazer uma exposição completa dessa doutrina. Eu também concordo com o pastor Valderli, né, que é o autor da revista, quando ele diz que não é possível, em uma só lição, você trazer tudo aquilo referente à segunda vinda de Cristo. Realmente, pelo conteúdo, pelo tema que tem, é bastante amplo, né? A gente ficaria a noite inteira aqui falando sobre temas e assuntos, versículos sobre a vinda de Cristo, e ainda não daria conta, porque é muito amplo. Eu concordo quando ele diz plenamente com isso. Vamos para o primeiro tópico. Nós falamos agora da introdução, vamos entrar no primeiro tópico, onde fala a promessa da sua volta. A promessa da sua volta. Tanto quanto se cumpriram as promessas relacionadas à vinda de Jesus, temos confiança de que terão cumprimentos as promessas da sua volta. O que o pastor Valderli está dizendo aqui, que tanto aquelas promessas, aqueles que foram preditos pelos profetas do Antigo Testamento, se cumpriram a respeito da vinda de Cristo. E também tudo aquilo que também foi predito no Novo Testamento, também será cumprido. Vejamos algumas delas no Antigo Testamento. Por exemplo, Deuteronômio 18:15. Quando Moisés estava falando para o povo, ele profetizou a respeito de Cristo, e ele disse para o povo que Deus haveria de suscitar do meio do povo alguém semelhante a ele, e a esse o povo, quando ele viesse, desse ouvido.
Aí vemos também o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, quem mais profetizou a respeito da vinda do Messias. E o profeta Isaías, no capítulo 7, no verso 14, ele diz o seguinte: porquanto o Senhor vos dará um sinal, e uma virgem há de conceber, e dará à luz a um filho, que se chama Emanuel. Esse Emanuel em hebraico significa Deus conosco. Estava falando a respeito de Cristo. Quando você vai lá para o livro também do profeta Isaías, no capítulo 53, do verso 1 ao 6, ele é o livro mais completo a respeito do Messias. E ele diz assim: quem creu em nossa pregação, é uma pergunta que ele faz, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era simples, humilde. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e o moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí ele fala em nós como ovelhas, e diz: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, quer dizer, todos esses textos profetizados no Antigo Testamento, com respeito à vinda de Cristo, se cumpriu. Como também lá em Oséias 5,15, quando Oséias diz: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam pecados, falando sobre Israel. E Oséias também, capítulo 6, do verso 3, o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a sua vinda é certa. Então todos eles profetizaram, e tudo se cumpriu. Quando você vai lá para Miqueias, capítulo 5, verso 2, Miqueias diz: e tu, Belém de Eufrata, de ti sairá aquele que há de reinar em Jerusalém. Zacarias 9:9 diz que Jesus seria aquele que entraria triunfantemente em Jerusalém, montado em um jumentinho, filho de jumenta. E João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, no capítulo 1, no verso 26, 27, João diz: eu batizo com água, mas vem a mim aquele de que eu não sou digno de nem mesmo desatar-lhes as sandálias dos seus pés, reconhecendo que Cristo era muito maior do que ele. Então, como o autor da revista disse aqui, que aquelas mesmas, tudo aquilo que foi relacionado a Jesus se cumpriu no Antigo Testamento, também aquilo que foi relacionado a ele no Novo Testamento também vai se cumprir da mesma forma como foi profetizado. Então, aquilo que os evangelistas profetizaram, aquilo que Jesus profetizou, aquilo que Paulo, Pedro, os discípulos profetizaram, vai se cumprir na sua totalidade, literalmente, para a glória de Deus. Então, gostaria aqui que você abrisse a sua Bíblia, no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, a gente vai ver o apóstolo Pedro
nos ensinando e, ao mesmo tempo, nos alertando a respeito da vinda de Cristo e a respeito daqueles que são contrários, questionam, daqueles que estão o tempo todo criticando, escarnecendo. E o apóstolo Pedro, ao se referir à vinda de Cristo, ele diz: amados, capítulo 3, do verso 1 em diante: esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Aí ele começa agora a falar sobre os que questionavam, sobre os escarnecedores. E ele diz, no verso 3 e 4, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E nós temos testemunhado isso, até mesmo dentro da igreja, de filhos de crente. Desde que eu conheci o Evangelho, que dei os primeiros passos, que passei a conhecer, que meus pais diziam que Jesus iria voltar, e até hoje não voltou, escarnecendo, questionando. Mas Pedro tem uma resposta, e Pedro diz, no verso 8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Pedro estava dizendo que Jesus não está limitado ao nosso calendário. O calendário de Deus é outro. Se fosse pelo nosso calendário, até seria pouco. Se 1000 anos seria como um dia, e um dia como 1000 anos, a gente estaria no segundo dia. Está muito pouco ainda. Mas no calendário de Deus, é muito pouco. Ele vai vir no dia que ele achar determinado vir. Independente que alguém escarneça ou não, independente que alguém creia ou não, Deus não tem satisfação a dar a mim nem a ninguém a respeito da sua volta. Ele virá no dia que ele achar que deve vir, para a glória dele. E Pedro ainda diz, no verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas muitas vezes esse versículo ele é mal compreendido. Às vezes as pessoas entendem aqui quando se diz, não querendo que nenhum pereça, senão que todos. Às vezes esse todos aqui na mente de algumas pessoas é todos os seres humanos, quando na verdade não é. E a gente temos testemunhado isso. Imagine se Jesus fosse voltar quando todo mundo se arrependesse. Não queria voltar, porque toda hora está morrendo pessoas indo para o inferno, sem arrependimento. Então Jesus vai voltar, esse todos aqui, ele está falando aqui, Pedro, não está falando para ímpio não. Olha o que ele diz, ele é longânimo para convosco, ele está falando para a igreja, ele está falando para as ovelhas, ele está falando para os filhos de Deus, ele não está falando para o mundo não. Então quando ele diz que ele é longânimo para convosco, e não quer que nenhum de vós se perca, ele está totalmente aqui dizendo que Jesus ainda não veio, porque ainda há muitos que foram inscritos no livro da vida, ainda há muitos que estão fora deste aprisco aqui, que precisa vir,
para o reino de Deus. São esses aqui, todos a quem Pedro está se referindo. Amém? E no verso 10 ainda diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Ou seja, virá de surpresa. O ladrão não diz quando ele vai assaltar, nem a hora que ele vem. Assim, quando você vai lá para o texto de Lucas 17, 26 ao 27, se referindo aos dias de Noé, o que é que o texto diz? Que assim como foi nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, comiam, bebiam e folgavam. Aí veio o dilúvio, pegou todos de surpresa e morreram todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Jesus não vai avisar quando é que ele vem. Você que tem que se preparar. É você que tem que estar percebido desse dia. Tem que se preparar para quando ele voltar, se você estiver vivo, você subir. Porque Jesus não vai avisar. Assim como o ladrão não avisa, Jesus também não vai avisar. E continuando o texto, ainda diz no primeiro ponto, do primeiro tópico, do ponto 1, ele prometeu. Jesus disse claramente aos discípulos: na noite em que foi traído, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. E mais, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E isso aconteceu. Isso já aconteceu. Jesus disse que não nos deixaria órfãos. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. Quando Jesus veio, não fisicamente, não pessoalmente, mas espiritualmente. No dia de Pentecostes, ali Jesus cumpriu aquilo que ele tinha dito em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ali ele veio na pessoa do Espírito Santo e habitou, e tem habitado no nosso meio, até hoje e até a sua volta. Então, Jesus cumpriu: não vos deixarei órfãos. E de fato, nós não estamos órfãos, nós não estamos sozinhos. Ele está comigo e com você, todos os dias, para a glória do seu nome. E continuando o texto ainda diz, vamos para a parte 2, por causa do tempo. Os anjos a proclamam, ou seja, a volta de Jesus foi proclamada por anjos no dia da ascensão, repetindo a promessa que ele fizera anteriormente. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. Atos 1:11. Os anjos que proclamaram essa vinda de Jesus, porque diz que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele apareceu a mais de 500 pessoas. E nesse dia lá da sua ascensão, estava Maria, sua mãe, junto com seus discípulos, quando ele subiu aos céus numa nuvem. E todos aqueles que estavam presentes o viram. E o anjo está dizendo aqui, Lucas diz em Atos 1:11, que da mesma forma como eles viram ele subir na sua ascensão aos céus, também daquela mesma forma ele virá, corporalmente e visivelmente. Esses anjos que também proclamaram, foram mesmos também que proclamaram o seu nascimento. Quando diz também lá em Lucas 2, do verso 8 ao 11, que quando os pastores estavam no campo, ali pastoreando as ovelhas, os anjos se aproximaram deles e disseram: hoje nascerá o Cristo. Proclamaram o nascimento de Cristo. E esses mesmos anjos agora, eles proclamam a segunda vinda de Cristo. Os apóstolos ensinaram a doutrina,
Pedro renova a profecia em seu discurso no dia de Pentecostes, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. A pregação e as cartas de Paulo contêm a doutrina da segunda vinda de Cristo. Os coríntios são apresentados como uma igreja aguardando pela vinda do Senhor Jesus. 1 Coríntios 1,7 diz que os dons não cessarão até a vinda de Cristo. Ou seja, aqueles que são cessacionistas, que acreditam que os dons ficaram lá no tempo, no período da igreja primitiva, enganaram-se, porque os dons continuam. Até a volta de Cristo, os dons que foram dados à igreja continuam em evidência. Para a glória de Jesus, os mesmos dons que foram dados, que a igreja de Corinto cria e tinha, e que aguardava, também aguardamos também do mesmo jeito hoje. Os mesmos dons também assim permanecem. E diz mais o texto, ele lembra aos filipenses que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa pátria está nos céus. Jesus disse que lá em João 14, 1 ao 3, que iria ao Pai fazer o quê? Prepararmos morada, para que aonde eu esteja, vocês também estejais. Então, a nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui apenas de passagem. Nós somos apenas peregrinos aqui. Por melhor que seja a nossa casa, mas a nossa casa é lá em cima. Qualquer dia desses, nós vamos deixar tudo isso aqui. E nós vamos para a nossa morada celestial, porque é lá a nossa verdadeira casa. Aonde lá não haverá cupim, não haverá traça, não haverá nada que venha destruir. É uma casa eterna. Uma casa eterna, aonde você viverá eternamente com o Pai. E ainda diz o texto, aos Tessalonicenses revela detalhes dos acontecimentos relacionados à sua segunda vinda. Vamos abrir 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. 1 Tessalonicenses 4, verso 13 ao 14. E diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Muitas vezes esse texto de Paulo, à igreja de Tessalônica, é mal interpretado. Existem algumas religiões que dentro dos seus estudos, termos doutrinários, têm interpretado esse texto quando Paulo diz que aqueles que morreram em Cristo estão dormindo, dormem, eles interpretam isso como se eles estivessem inconscientes, como se eles, ao tivessem morrido aqui na terra, estivessem lá no céu inconscientes, aguardando o arrebatamento para poder recobrarem os seus corpos e a sua conscientização. Não é verdade isso. O texto que Paulo está se referindo aqui, que eles dormem, Paulo está dizendo que o corpo que é dilacerado, que é putrificado, que é destruído aqui na terra, esse está dormindo. Porque no dia que a trombeta soar, e que Jesus Cristo voltar com a sua igreja, a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles corpos, a terra vai ter que dar, vai ter que devolver, não sei como, mas vai ter que devolver, o mar vai ter que devolver, tudo vai ter que devolver o corpo daquele crente que um dia foi destruído. Então aquele corpo que está dormindo ou destruído, esse sim será. Mas aquele que está em Cristo, ele está no paraíso. Ele está consciente. A verdade dessa é a parábola de Lázaro e o rico.
Quando Jesus diz que morreu Lázaro, o mendigo, e também morreu o rico. E diz que ambos foram, um para o seio de Abraão, que era o que se chamava no Antigo Testamento, daqueles que morriam na fé, e o outro foi para a Geena, que era o inferno. E diz que lá havia um abismo. Quem estava aqui não podia passar para cá, quem estava daqui não podia passar para lá. Ou seja, não podia. E Jesus diz que o rico estava sendo atormentado. Se ele estava sendo atormentado e pedindo que visitasse os 5 irmãos que ele tinha, é porque ele não estava dormindo. Ele estava consciente. Então, todos aqueles que partiram dessa vida aqui, eles estão conscientes, seja no paraíso ou seja no inferno, eles estão conscientes. Os que estão no paraíso estão como Lázaro sendo consolado. Quem está lá jamais vai querer voltar para aqui. E quem está lá no inferno queria voltar para recomeçar tudo de novo, mas não existe mais. Porque Hebreus 9:27 diz que depois da morte se segue ao juízo. E de lá do inferno só sairá somente para o dia do julgamento. Não tem mais uma outra oportunidade. A oportunidade é em vida, é enquanto você está vivo aqui na terra. Então, eles aqui estavam conscientes. A doutrina do sono é uma falsa doutrina. Quem ensina e quem prega assim. Continuando o texto, vamos agora para o segundo modo, o segundo tópico. O modo como virá o Senhor. Devemos contentar-nos com as informações bíblicas a respeito da volta de Cristo. O que o Senhor nos revela deve satisfazer-nos. Se mais não nos é dito, é porque o Senhor entendeu ser suficiente o que nos revelou em sua palavra. Se alguma coisa não foi mais dita, não foi mais escrita, é porque o Senhor achou que era suficiente. A Bíblia é suficiente. O conteúdo bíblico que nós temos é suficiente. Algumas pessoas têm adulterado, outras por questões morais, têm arrancado algumas Bíblias que cobram deles a moralidade, e outras querem alterar a Bíblia, como os fariseus fizeram no Talmud e no Antigo Testamento, querendo adulterar a palavra. Mas a Bíblia é suficiente para mim e para você. E tudo aquilo que está escrito aqui é o suficiente para a gente. Não adianta ninguém querer acrescentar, adulterar, aumentar, porque não tem nenhuma finalidade. Porque Deus não tem duas palavras. Deus só tem uma palavra. E a palavra é esta. E é esta palavra que será até o fim. Que será lembrada, conhecida, proclamada, rejeitada ou não, mas é uma só palavra. E é esta palavra que é a verdade. E o texto diz, no primeiro ponto, o Senhor virá repentinamente, ou seja, rápido. O Senhor virá repentinamente. Quando virá o Senhor? O próprio Jesus responde a essa pergunta dizendo: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24, 36. Então, irmãos, se Jesus disse que só o Pai saberia, então nenhum de nós, nenhum ser humano, jamais Deus iria revelar para ele o dia da sua volta. Tem alguns aí, alguns falsos profetas, que pegam uma brecha na Bíblia e dizem: pastor, Deus não disse o ano, disse apenas o dia e a hora. Aí ele marca até a data. Tem uns que já marcaram até para 2022 aí. Mas tudo isso é errado.
Porque Jesus não datou a sua vinda para ninguém. Ele apenas publicou os sinais. E esses sinais, sinalizando para nós, dentro dos acontecimentos, para que eu e você, vendo e entendendo aquilo, cada dia mais possa entender que a sua vinda está próxima. Mas o dia e a hora, ele jamais vai dizer. Como ele mesmo diz aqui, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E a gente sabe que exceto ele, né, que sabia, mas como o Filho, ele não quis revelar isso aí. Então a gente vê, irmãos, que ninguém sabe. Quando você vai lá para Lucas, no capítulo 12, do verso 35 ao 40, na parábola do servo vigilante, você vai entender um pouco a respeito disso. E diz assim o texto: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, estejam preparados. Sede vós semelhantes ao homem que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurado aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, e dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, virá o Filho do Homem. Então você tem, meu irmão, tem que estar apercebido, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para duas coisas: ou para a morte, como crente, ou para Jesus. Um dos dois vai chegar primeiro. Se a morte chegar primeiro, e você não estiver preparado, não adiantou nada. E se Jesus voltar primeiro, você estiver vivo, e você também não estiver preparado, vai ficar, não adiantou nada. Então você tem que estar preparado. Porque o dia da manhã pertence a Ele, não pertence a mim nem a você. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos, nem mesmo daqui a alguns segundos, porque isso só pertence a Ele. Então nós devemos estar preparados o tempo todo. Certa vez perguntaram a John Wesley: John, se Jesus fosse voltar amanhã, o que você gostaria de estar fazendo? E John Wesley respondeu: aquilo que eu tenho feito todos os dias. Ou seja, ele era preparado. Independente que Jesus viesse hoje, ou que Jesus viesse amanhã, daqui um mês, um ano, 10 anos, ele estava preparado. Ele estava todos os dias vivendo. E é assim que nós devemos estar. Porque nós não sabemos o dia e a hora em que Jesus virá. Ainda continuando o texto aqui, o texto diz que, em 1 Coríntios 51, 52, o apóstolo emprega a expressão num momento, num abrir e fechar de olhos. Rápido. A volta de Jesus não dará tempo para ninguém se arrepender. Não dará tempo de ninguém voltar atrás. Quando Jesus voltar, o desviado não terá tempo. E nem aquele que o tempo todo rejeitou o Evangelho de se arrepender. É como um acidente, não há tempo. Quando se diz não abrir e fechar de olhos, é porque é rápido. Olha só o texto, Paulo diz: eis que vos digo um mistério, não abrir e fechar de olhos. É não abrir e fechar de olhos. Irmãos, diz a mídia que o Apolo 11 passou 3 dias para chegar à Lua, se é que chegou. Mas Jesus, num corpo glorificado,
é mais rápido do que um foguete. Não dá tempo, não. É rápido demais. A sua vinda, a sua volta, Paulo diz que é rápido demais. É não abrir e fechar de olhos. Não dará tempo. Não dará tempo. O terceiro ponto ainda diz aqui: o Senhor virá pessoalmente. O Senhor virá pessoalmente. As Escrituras enfatizam que a volta de Jesus Cristo será pessoal, Ele mesmo vindo em pessoa. Não se pode entender de outra maneira a fraseologia de João 14,3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós também, aquele que foi é o mesmo que há de vir. Ou seja, a volta de Cristo será pessoalmente. Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. Do verso 1 ao 4. Diz que Jesus voltará pessoalmente na batalha do Armagedon, quando todas as nações partirem para a guerra contra o povo de Israel, e que Jesus voltará ali ao Monte das Oliveiras. Zacarias diz que é pessoalmente. Olha só o que o texto diz, do verso 1 ao 4. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos te repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém. Para o oriente, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Ou seja, pessoalmente, no dia que Cristo voltar, descerá sobre o Monte das Oliveiras. Diz que o monte vai rachar, o monte vai se partir. E há um texto lá atrás de Zacarias 12, diz que os judeus, naquele instante, naquela época, quando isso acontecer, diz que olharão para aqueles a quem os transpassaram e chorarão amargamente. Então, a vinda de Cristo, ela será pessoalmente. Pessoalmente. Ela também diz o texto, que o Senhor virá visivelmente. Assim como ele vem pessoalmente, ele também virá visivelmente. Essa verdade está relacionada à anterior. Se Cristo voltará pessoalmente, será visível a sua vinda. O próprio texto de Atos 1:11 já nos assegura que ele será visto na sua volta. Assim virá do modo como viste subir. Jesus declarou que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Mateus 24:30. João afirma que todo o olho o verá, até quantos os transpassaram. Apocalipse 1:7. Ou seja, todo olho o verá. Será milagrosamente. Será algo maravilhoso e milagrosamente. Por quê? Porque se o texto está dizendo que todo olho verá, naquela época em que Jesus voltar, independente do fuso horário de cada nação, todo olho o verá. É algo a manifestar da parte de Deus, que não entendemos como. Alguns dizem que através da mídia, porque assim como está ocorrendo um acontecimento e está sendo transmitido através da mídia ao vivo,
também será. Pode ser também. Mas antes da mídia existir, Jesus já dizia aqui, que todo olho o verá. E eu creio que todo olho o verá. Imagine a reação daqueles que o rejeitaram. Imagine a reação dos desviados, dos escarnecedores, daqueles que rejeitaram a palavra de Deus, decepcionados. Realmente aconteceu. Realmente ele está vindo. Realmente está sendo provado que a Bíblia tinha razão. Então, há esse ponto em que todo olho verá. Aí o autor da revista, ele diz aqui algo significativo. Estão errados, portanto, todos os que afirmam que o Senhor já voltou invisivelmente. O que ele quis dizer com isso? Ele está se referindo a um texto em que aconteceu quando Paulo estava preso, escreveu ali para a igreja de Tessalônica, no capítulo 2, do verso 1 ao 6, que aconteceu que alguns indivíduos entraram no meio da igreja e passaram a confundir os irmãos, dizendo que o dia do Senhor já tinha acontecido. E aquele pessoal ficaram todos ali apavorados. Imagine eu e você, que está aguardando a vinda de Cristo, é a nossa esperança, e alguém de repente chega e diz no meio da igreja, Jesus já voltou. Isso já aconteceu. Tira toda a esperança que você tem. Só que eu e você não vai acreditar nisso, porque nós cremos na palavra. Mas os irmãos lá de Tessalônica, eles acreditaram que Jesus tinha vindo, que o dia do Senhor tinha acontecido. Aí Paulo, vendo aquele rumor no meio da igreja, aquela perturbação no meio do povo, aí Paulo escreve lá da prisão de Roma, essa segunda carta, a igreja de Tessalônica, do capítulo 2, do verso 1 ao 6, e o apóstolo Paulo diz, no verso 1, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, ou seja, não fique perturbado com isso, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como que diz, a gente não escreveu nada a respeito disso, a gente não mandou nada, não falamos nada a respeito disso. Aí Paulo diz, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Aí é onde Paulo entra, aí diz, ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que é que a gente pode entender com isso? O apóstolo Paulo, ele está rebatendo uma acusação, uma doutrina falsa que aconteceu ali, a igreja de Tessalônica, como também combate nos dias de hoje. A partir do momento em que o texto é claro em dizer que isso não vai acontecer, se referindo à vinda de Cristo, que não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o que é que nós entendemos com isso? Nós podemos entender uma coisa, que Jesus não vai voltar enquanto o anticristo não for revelado. Isso é a verdade. A gente não pode passar por cima da palavra. A palavra é prioridade. Aqui, a partir do momento em que eu desconheço isso aqui, eu estou desacreditando na palavra. A palavra é inerrante, irmãos. A partir do momento em que está dizendo
que isso não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Está dizendo que isso não, Jesus não antecede isso aí. Primeiro o anticristo tem que ser revelado. Depois que ele for revelado, a igreja pode subir a qualquer momento. Mas enquanto o anticristo não for revelado, a igreja não vai subir. E muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo, até com um certo entendimento, quem sabe daqui a pouco, até na volta para casa, a gente será arrebatado. A gente não pode passar por cima disso. Deus não vai passar por cima da sua palavra para poder satisfazer os teólogos dispensacionalistas, não. Deus vai de acordo com a sua palavra, irmão. Se Jesus está dizendo, se Paulo está dizendo que isso só vai acontecer, que Jesus só vai voltar quando o anticristo for revelado, vai ser assim. Não haverá de outra maneira. Agora a gente tem que ficar de sobreaviso, porque o sistema já está no mundo. A qualquer momento a ONU pode decretá-lo. Pode decretar, esse é o homem, esse é o governo mundial. Aí você pode dizer, agora Jesus vem. Agora Jesus vai voltar. Mas enquanto isso não for revelado, a gente tem que estar na obediência da palavra, aguardando, preparado, porque a palavra, primeiro ela tem que se cumprir, e não aquilo que o homem diz, porque existe, como eu falei do início, o pré-milenista e o pré-tribulacionista. Existe o pré-tribulacionista histórico, que é aquele que acredita que Jesus virá, mas não nesse sentido aqui. Esse sentido aqui que defende é o dispensacionalista. A qualquer momento, não é assim. O pré-milenista e o pré-tribulacionista histórico, ele tem base bíblica. Ele entende que Jesus pode voltar sim, antes da grande tribulação, mas depois que o anticristo for revelado. Antes disso, não. Então, ele tem base. E nós podemos entender isso, mas da forma como se ensinam por aí, isso não vai acontecer, jamais vai acontecer isso. E ainda diz o texto, que o Senhor virá gloriosamente, triunfantemente. Ele não voltará no corpo de sua humilhação, ele vai voltar num corpo glorificado. Do modo quando encarnou e veio habitar entre os homens, mas virá em glória, voltará majestosamente, tendo as nuvens como seu veículo, e os anjos serão a sua escolta, os santos também farão parte do seu glorioso cortejo, virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores, triunfante sobre todas as forças do mal. E Apocalipse, capítulo 19, do verso 11 ao 21, revela a maneira triunfante como ele virá, onde diz que na volta de Cristo, na grande tribulação, quando Jesus vier na sua segunda vinda, a primeira coisa é tirar de cena o anticristo e o falso profeta. Os dois serão lançados no lago de enxofre, o lago de fogo e enxofre. São os primeiros moradores dali. É quando Cristo, ao descer triunfante, pegará com o sopro da sua boca, do seu poder, e tirará de cena tanto o anticristo, como também o falso profeta, e os lançará no lago de fogo e enxofre, aonde depois virá Satanás com seus demônios e com todos aqueles que serão julgados um dia, no juízo final, e que não estarão inscritos no livro da vida, que também serão lançados lá. Mas a vinda triunfante de Cristo, desse dia, será sobre isso. Eu não vou ler aqui o texto, irmãos quiserem ler em casa, o tempo está correndo ali, eu vou dar mais uma adiantada aqui. Julgamento das nações. Um dos acontecimentos relacionados à segunda vinda de Cristo é o julgamento das nações vivas.
Esse julgamento se dará quando da manifestação de Jesus Cristo e se baseará no tratamento conferido pelas nações aos irmãos de Jesus, cumprindo a profecia de Joel 3:2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. É verdade. No ano 70, depois de Cristo, o povo de Israel foi levado a cativeiro, quando o general Tito invadiu ali Israel, né? O general romano Tito, com todo o seu exército, invadiu, e ali destruiu o templo, destruiu a cidade, e levou cativo e espalhou por toda a terra, por todas as nações, ali o povo de Israel. E aqui o texto está dizendo que Jesus vai cobrar, quando voltar, isso deles. E uma outra parte também, isso vai acontecer no final da grande tribulação, aonde haverá esse julgamento, onde diz em Mateus 25, do 31 ao 36. Haverá esse julgamento onde as pessoas serão julgadas pelo pecado de omissão, onde Jesus disse: eu estive com fome e não me deste de comer, eu estive com sede e não me deste de beber, eu estive preso e não me visitasse. Aí dirão: quando fizemos isso a ti? Quando fizesse a um desses pequeninos. Então é o pecado da omissão, daqueles que deixaram de fazer aqueles mais simples, aqueles mais coitados, daqueles necessitados. Todos aqueles que deixaram de fazer isso com essas pessoas, com seus filhos, com seus irmãos, foi a eles que fizeram. E por um outro lado, finalizando aqui, como é no final da grande tribulação, os pré-milenistas defendem que nesse julgamento das nações, após esse julgamento, ocorrerá o milênio, onde diz que Cristo irá reinar aqui na terra, com sua igreja, com seus escolhidos, aqueles que serão julgados e que não foram capacitados serão lançados no fogo do inferno, mas aqueles que sobraram, juntos com a sua igreja, reinarão no milênio aqui na terra. Já por outro lado, os pós-milenistas defendem o contrário, dizem que o milênio nós já estamos vivendo, acredita-se que a partir da primeira vinda de Cristo, quando ele morreu e ressuscitou, e todos aqueles que morreram em Cristo Jesus já estão vivendo esse milênio. Isso é uma coisa que nem eu nem você tem segurança disso, nem pode afirmar. Só quando Jesus voltar é que a gente saberá. Que Deus abençoe a igreja.